Quanto que 1.000 ações de Copel teriam gerado em dividendos para nós nesse último ano? Vamos ver aqui qual o valor necessário para a gente ter essas 1.000 ações, qual o valor investido e também a renda passiva que isso teria gerado para nós nesse último ano, nesses últimos 12 meses. Então bora lá pro vídeo, vamos ver um pouco sobre a Copel e também fazer esse simulado. Me chamo Tomás Xavier, eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E seja bem-vindo aqui ao canal, eu estou postando vídeos novos toda semana, sempre dois, um na quarta-feira e o outro no sábado. Então se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar. E bora lá então, vamos começar aqui olhando os indicadores, os principais indicadores da Copel. A Copel é uma empresa que foi criada lá em 1954, então ela já é bem antiga e ela é uma empresa estatal, ela é do estado do Paraná, inclusive ela é a maior empresa do estado do Paraná. E ela atua em todas as áreas de energia elétrica do nosso país. Ela atua tanto com geração, distribuição, transmissão e também comercialização de energia elétrica. Então ela é uma empresa completa nesse setor e esse setor ele é muito importante no nosso país, ele é um setor bem perene, porque não importa as crises que venham, a gente vai estar ali sempre consumindo energia. O país ele precisa de energia para crescer, para continuar evoluindo. Então é um setor bem interessante, nós temos várias empresas de energia elétrica do nosso país que são muito boas e que estão listadas na Bolsa de Valores. Ela fornece energia para mais de 4,8 milhões de unidades consumidoras, então ela é muito grande, ela atua em mais de 390 municípios, ela possui 45 usinas próprias, sendo 19 hidroelétricas, uma termoelétrica e ela possui 25 usinas eólicas, então a maior parte dela está nessa parte de energia renovável, principalmente com hidroelétricas e eólica. Então nós temos aqui uma excelente empresa que tem mais de 6.500 funcionários, ela é uma empresa bem grande do estado do Paraná. E a gente pode comprar ela aqui com cerca de R$ 6,71. Aqui nós temos a Copel, que é o CPLE 6. Se você for buscar ela na bolsa, você vai ver que tem outros códigos com o final 3, que são as ações ordinárias que dão direito a voto. Nós temos as opções de 5 e 6, onde nós temos aqui a 6 com maior liquidez, que é a ação preferencial, onde ela dá preferência aos dividendos. E também nós temos as units, que são com o final 11. Lá nós temos uma junção das ações ordinárias e as preferenciais. Mas a mais negociada, a que tem mais liquidez, é a CPLE 6. Então nós podemos comprar aqui ela com cerca de R$ 6 e ela teve um dividendo no último ano, nos últimos 12 meses, de 13,20%. Um dividendo aqui bem alto e ela acabou se desvalorizando ali cerca de 1,76%. Então nós temos aqui algumas informações gerais sobre a Copel e nós vamos dar uma olhada nos seus principais indicadores. Ela teve ali um dividendo então de 13,20% e um payout. Esse payout é um indicador que mostra se a empresa realmente ela é uma pagadora de dividendos ou não. Então o payout médio dos últimos 5 anos ficou ali em torno de 76%, 77%. Isso indica que de todo o seu lucro líquido, ela acaba distribuindo cerca de 77% para nós que somos ali os sócios que estamos ali investindo na empresa. Então ela acaba distribuindo bastante dos seus dividendos. E a gente pode dar uma olhada aqui nesse gráfico da direita. Nós temos aqui um histórico de dividendos da empresa dos últimos anos. Desde lá de 2011 nós conseguimos ver aqui os seus dividendos. A média de dividendo ela tem ficado ali em torno de 7,38%. Mas veja que nos últimos 2 anos ela pagou muitos dividendos. Ali em 2021 ficou na casa dos 20% de dividendos, um alto dividendo. Em 2022 já abaixou, mas também um alto dividendo ali em 11%. E agora atualmente nós estamos com esses 13%. Claro, considerando hoje os 12 meses anteriores, nós temos esses 13%. Então nós temos aqui os últimos anos, ela vem pagando altos dividendos, mas veja aqui de 2020 para trás, ela pagou um dividendo bem menor do que isso. Ela não teve tanto sucesso em ter lucro e ter essa distribuição de dividendos. O seu PL está em 20. Esse PL indica se a empresa ela está cara ou barata. O PL ele mostra o tempo, quantos anos você teria que ter para reaver o seu investimento. Então aqui, se a gente investisse hoje na Copel, a gente precisaria ter praticamente 21 anos para reaver esse dividendo. Então eu acredito que esse PL está um pouco alto. A sua margem líquida está ali em torno de 3,84. Então de todas as suas operações, ela tem uma margem que não é muito grande. Ela tem uma margem aqui de 3, 4% de toda a sua receita, aquilo que ela consegue tirar líquido mesmo, é uns 4%. Como ela atua na geração, distribuição, comercialização, transmissão de energia, isso acaba que cada um desses subsetores aqui dentro de energia, ela tem alguns custos a mais para ter todo esse controle, mas ela é uma empresa bem robusta e por isso também a sua margem ela acabou diminuindo. O ROI também ele mostra ali a eficiência de gerar esse lucro líquido, fica ali em torno de 4,20. Quando a gente busca uma empresa que realmente tem muita eficiência, a gente está esperando ali um ROI mais ou menos de uns 15, 20%. Então nós temos aqui um ROI um pouquinho menor, mas isso claro depende muito de empresa para empresa. Como ela atua em todos esses setores de energia, a sua margem naturalmente fica um pouco mais baixa. Então aqui nós temos essa visão geral e agora a gente vai colocar os dados num
um simulador para ver exatamente quanto de dividendos e qual o valor investido que a gente teria que ter aplicado lá atrás para ter essas 1000 ações de Copel. E beleza, eu vou utilizar o site do Investidor 10, caso você se interesse, dá uma olhadinha ali. Eu não tenho vínculo nenhum com eles, mas eu achei bem interessante essa parte que você pode montar a sua carteira, colocar os ativos que você tem e ter um controle melhor, ver exatamente aquilo que está caindo, aquilo que está subindo, os proventos que você recebeu durante esse período. Dá uma olhadinha ali em investidor10.com.br. E bora lá, vamos simular então essas 1000 ações da Copel. Eu vou vir aqui nessa parte de adicionar ativo, vamos colocar aqui as ações e vamos digitar aqui o código da Copel, que é o CPLE6, é a ação com mais liquidez, é a ação com preferência nos dividendos. Então nós colocamos aqui a data. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 18, mas eu vou colocar então no dia 1º/3 lá de 2022, mais ou menos um ano atrás, quanto que isso iria gerar para nós esse dividendo. O preço de negociação lá atrás, lá em 1º de março de 2022, era de R$ 6,93. Eu vou colocar que a gente comprou então essas 1000 ações lá em março de 2022, isso iria gerar para nós aqui um valor então de R$ 6.930. E beleza, eu faço um lançamento aqui e o sistema vai processar essas informações e logo vai mostrar o resultado, os proventos acumulados durante todo esse período. Então aqui a gente tem que aguardar um pouquinho e ele já está fazendo o cálculo. Ele mostrou aqui então a rentabilidade da nossa carteira. E a gente pode ver que a gente teve uma desvalorização na nossa carteira aqui. Se a gente tivesse comprado lá atrás e vendido hoje, então essas ações, a gente teria tido uma desvalorização aqui de cerca de 3%. Mas lembrando que aqui ele não está contando os dividendos. Então o valor aplicado ficou ali em 6.930 e a gente teria então um saldo bruto com essa desvalorização de 6.710. Mas claro, a gente vai contar os dividendos, a gente vai ver os dividendos que a gente teria ganho. E olhando aqui a parte dos gráficos, a gente consegue ver o desempenho então da ação. A gente vê que lá em março, abril, maio, a gente estava tendo aqui um pequeno ganho de valorização nela. A gente vê aqui essa parte mais em verdinho, claro, é o ganho de capital, quando que a ação ela estava se valorizando. Então nós tivemos aqui uns meses onde ela subiu, outros meses onde ela caiu. E a gente consegue ver também nessa parte aqui nesse gráfico em azul. Nós conseguimos ver aqui quando a nossa ação estava em alta e quando ela estava em baixo. Então, quando a gente investe em ação, quando a gente investe na bolsa de valores, é normal que aconteçam essas oscilações. Mas veja que aqui em outubro, novembro, principalmente, ela subiu bastante. Nós tivemos aqui essa alta, onde o nosso capital, a gente teria tido um ganho de capital de R$ 1.150, simplesmente da gente ter investido e a nossa ação foi se valorizando. Aqui nós tivemos notícias no mercado onde a Copel ela estava sendo cotada para ser privatizada. O estado do Paraná mencionou que por ele não teria problema, que a Copel poderia ser privatizada, que seria melhor que ela fosse privatizada. Então começou a surgir vários boatos de que ela seria privatizada, teve aquela onda de pessoas, de investidores comprando a Copel, pensando que se ela for privatizada, o seu valor ela vai subir muito no mercado e com isso teria um ganho muito maior. Aqui em novembro, então, teve essas notícias junto com a distribuição de dividendos, aqui que ela anunciou que ia fazer os pagamentos de dividendos. Sempre que tem essas notícias favoráveis, acaba que a ação pode subir bastante. Mas também depois, quando essa privatização não foi para frente, ela começou já a baixar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas notícias de curto prazo, nunca investir pensando que, porque saiu uma notícia de privatização, eu vou colocar o meu dinheiro lá. A gente investe porque a empresa é boa, porque a gente espera dividendos, a gente espera manter ela na carteira por um longo prazo. Então aqui a gente teve essas oscilações que são normais de bolsa de valores, de ações. Mas a parte que mais interessa para nós é aqui a de proventos. Vamos ver quanto que isso teria gerado, essas 1000 ações. A gente teria investido então um valor de quase R$7.000 e isso teria gerado para nós aqui um valor, um dividendo de um total de R$711. Mas aqui a gente tem um detalhe, tem um pouquinho mais do que isso. A Copel fez os seus pagamentos lá em junho e também em novembro. Mas aqui a gente tem a data com e a data de pagamento. Então se a gente tivesse comprado até essa data, até 29 de abril e até 21 de novembro, nós teríamos direito aos dividendos. Como a gente comprou lá em março, então a gente tem direito a todos os dividendos. Mas aqui em novembro, ela fez um pagamento no dia 30 de novembro e ela prometeu fazer um outro pagamento em 2023. Então se a gente vier aqui na parte de pagamentos futuros, os proventos futuros, a gente vê que a gente tem esse pagamento aqui no dia 30/6 de 2023. Então quem tinha ações lá em novembro, lá em 21 de novembro, ainda vai receber esses dividendos aqui no mês de junho de 2023. Então ainda tem uma parcela para ser recebida dos dividendos da Copel. E aí a gente tem que somar então esses R$711 com o seu pagamento futuro ainda que a gente tem direito de R$119. Isso daria um total, um dividendo total de R$830,52. Então R$7.000 investidos geraram R$830 para nós. Um dividendo aqui muito bom,
bom, a gente pegou R$ 830,52, dividido então pelo nosso valor aplicado, 6.930, nós teríamos um dividendo aqui de cerca de 12%. Então se a gente tivesse investido em 1.000 ações de Copel há um ano, há 12 meses, nós teríamos investido praticamente R$7.000 e isso teria retornado para nós um valor de R$830, o equivalente aqui a um dividendo de 12% ao ano, praticamente 1% ao mês. E beleza, aqui nós vimos então a Copel e eu só queria dizer aqui 3 pontos que a gente precisa prestar muita atenção para a gente não cometer esses erros. O primeiro deles é que a gente não pode investir na Copel pensando somente nesses últimos dividendos que ela teve, principalmente ali em 2021 e 2022. Os próximos dividendos não são garantidos que vão vir nesse tamanho, uns 10, 13% de dividendos. Então, um dividendo passado não é garantia de um dividendo futuro. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto bem importante que a gente tem que ter alinhado é que a gente não pode investir somente em uma empresa. Nesse simulado, a gente fez aqui mostrando o resultado da Copel. Mas dentro de uma carteira de investimentos, quando a gente vai investir na Bolsa de Valores, a gente precisa ter uma carteira diversificada com várias ações, fundos imobiliários e também investimentos de renda fixa. Enfim, a gente compõe a nossa carteira, não somente investindo em um ativo ou 2 ativos. A gente tem que ter uma distribuição melhor da nossa carteira, senão a gente vai acabar tendo algum prejuízo. Se a empresa ela tiver algum problema, derruba todo o nosso patrimônio. E um terceiro ponto é que a gente não pode seguir notícias. Por exemplo, se sair uma notícia que a Copel vai ser privatizada, todo mundo sai correndo para comprar a Copel, ela sobe de valor e dali a pouco vem alguma notícia que não, na verdade não vai acontecer essa privatização e aí a Copel cai. Então a gente tem que ter muito cuidado nesses momentos onde tem essas notícias. A gente tem que sempre ir buscando empresas para um longo prazo, não investir nelas por notícias. Então esses 3 pontos são bem importantes. Dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Não invista somente numa empresa ou somente em um ativo e não invista baseado em notícias. Veja sempre o histórico da empresa, se faz sentido para sua carteira, você vai desenhando sua carteira. Mas se você não sabe como criar essa sua estratégia, como desenhar a sua carteira, eu vou deixar um vídeo aqui do lado onde eu mostro como que eu investiria os meus primeiros R$1.000. Então lá eu já começo uma carteirinha ali bem diversificada, já com fundos imobiliários, ações, renda fixa. Então a gente já monta ali uma carteira bem diversificada para não ter esses riscos, para ter essa segurança maior. Então eu vou deixar aqui do lado, dá uma olhadinha ali que eu tenho certeza que você vai gostar. E muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana, então já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. E muito obrigado, até semana que vem e falou!